Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Cassandra. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a pH. Para a gente começar, eu preciso dizer a vocês que a gente precisa conceituar o Sistema de Emergência Médica, o SEM, né? Como uma cadeia de recursos e serviços organizados que prestem uma assistência continuada às vítimas, desde o local onde se iniciou a emergência até a chegada destas no ambiente hospitalar, né? Então, a gente tem uma situação de normalidade que houve, em seguida, um trauma ou emergência médica, que aí a gente deve acionar o corpo de bombeiros ou o corpo de polícia militar, né, através de profissionais de APH ou de outros recursos adicionais que levem, né, até o setor de emergência do hospital para que o paciente, né, para que a vítima seja tratada de forma definitiva e que volte à situação de normalidade. O socorrista é a pessoa tecnicamente capacitada e habilitada para, com segurança, fazer uma avaliação e identificação do problema que comprometam a vida, né? É ele que vai prestar o socorro adequado de forma pré-hospitalar e efetuar o transporte do paciente sem agravar as lesões que possam existir ou as já existentes, né? Então, a gente tem os atributos do socorrista, né, como as atribuições inerentes à função do socorrista, né, tem que ter o conhecimento técnico e capacidade para oferecer o atendimento necessário. O socorrista, ele precisa aprender a controlar suas emoções e ele tem que ser paciente com as ações anormais, né, ou também as exageradas que estão sob uma situação de estresse, que a gente sabe, uma situação de estresse tudo muda, né? E além do mais, deve ter a capacidade de liderança para que dê segurança e conforto ao paciente. São responsabilidades do socorrista, né? Responsabilidades do socorrista no local de emergência inclui o cumprimento de atividades. Porém, a gente precisa entender que o socorrista ele tem deveres legais, né? Ele precisa controlar, além da sua emoção, ele precisa também garantir sua própria segurança, a segurança do paciente, dos demais envolvidos, sejam testemunhas, familiares, curiosos, etc. Além disso, precisa usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Controlar a cena e lograr acesso seguro até o paciente, proporcionar atendimento pré-hospitalar imediato, solicitar, né, se for necessário, a ajuda especializada, por exemplo, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Companhia de Água, Celesc, SAMU, Defesa Civil, o que tiver para fazer esse atendimento acontecer, não causando dano adicional ao paciente, certo? Além de que ele deve conduzir de forma adequada até um hospital essa vítima, transferindo para a equipe médica e registrando a ocorrência de forma legal. São os aspectos legais que regulamentam a APH, né, desde lá do Conselho Federal de Medicina, que em 2003, pela resolução 1671, regulamentou a questão do socorrista e da equipe de atendimento pré-hospitalar. E a gente precisa considerar os protocolos locais, que esses protocolos eles padronizam as leis e os procedimentos que estão ali dispostos para a execução de determinada tarefa. Além do que, esses protocolos eles orientam os passos do socorrista e respaldam legalmente as suas atividades, certo? Também a gente precisa entender que a responsabilidade profissional é uma obrigação atribuída a
toda pessoa que exerce uma arte ou profissão, ou seja, há de responder perante a justiça pelos atos prejudiciais resultantes da sua atividade. Diante do exposto, aí o socorrista, ele pode ser processado e responsabilizado se for constatado imperícia, imprudência e ou negligência nos atos que ele o fez. Então, vocês sabem qual a diferença de cada um? Olha que isso cai muito em concurso, tá? Imprudência, ela nada mais é do que a falta de atenção, a imprevidência e o descuido. A imperícia é a ignorância, a inabilidade e inexperiência. A negligência, a gente já sabe, né? Negligenciar é desprezar, desatender, não efetuar o cuidado. Então, dentro disso tudo que a gente falou, tem os direitos também do paciente, né? E são direitos do paciente. Por exemplo, solicitar e receber socorro pré-hospitalar, exigir sigilo sobre as condições de tratamentos recebidos, denunciar quem não lhe prestou socorro ou violou seus direitos, recusar atendimento pré-hospitalar, né? Então, existem formas de consentimento. O consentimento implícito, que é aquele que o socorrista vai receber um consentimento implícito para atender uma vítima, né, quando ela está gravemente ferida, desorientada ou até inconsciente. Se também é menor que 18 anos, aí não pode tomar decisão sozinho. No caso da vítima inconsciente, ele vai assumir que, se estivesse consciente e fora de risco, autorizaria a prestação de socorro, tá? Igualmente, assume-se também que, se um familiar ou responsável legal desse menor estivesse presente, autorizaria o atendimento. E o consentimento explícito é aquele que realmente o paciente, o familiar ou o representante legal, eles liberam, né, desde que estejam fora do perigo. E em relação à omissão de socorro, na legislação brasileira, lá no artigo 135 do Código Penal, ele diz que a omissão de socorro como crime, né, que nos casos de visível risco de vida, a vítima perde o direito de recusar o atendimento. Então, aí na recusa do atendimento, só se não for visível risco de vida. É característica pessoal de um bom socorrista. O bom socorrista tem que ter responsabilidade, tem que ser uma pessoa sociável, tem que ser honesto, disciplina, né? Estabilidade emocional, como eu já falei, exige uma boa condição física, né? Porque a gente precisa ajudar o próximo, mas também a gente precisa manter nossa segurança, além de que deve-se ter uma apresentação adequada da atividade, né? Uma apresentação pessoal, um uniforme, anseio. Para isso, eu apresento aqui, que vocês já sabem, mas eu sempre tenho que lembrar nas minhas aulas que existem os equipamentos básicos que são utilizados no socorro pré-hospitalar, né? Os equipamentos para avaliação do paciente, como lanterna pupilar, esfigmomamômetro, estetoscópio, já os EPIs, né, as luvas descartáveis, as máscaras faciais, óculos de proteção, os equipamentos de ressuscitação, as máscaras de RCP de bolso, ressuscitadores manuais, cânulas orofaríngeas, aspiradores portáteis, os equipamentos para curativo, né, as ataduras de crepom, compressas de gás, esparadrapo, bandagens triangulares, kit para queimados, solução fisiológica. Como equipamento básico utilizado também no pré-hospitalar, a gente tem os equipamentos para imobilização, como os colares cervicais, as talas de imobilização rígida, inflável, de papelão, etc. As macas rígidas, longas, colete de imobilização dorsal. Para extração, a gente tem a ferramenta para quebrar vidros, as luvas de raspa, né, como eu mostrei na foto, essa luva. Muita gente não conhece esse nome, mas o nome dessas luvas é luvas de raspa. Os equipamentos diversos, as tesouras de ponta romba, né, romba,
kit obstétrico, carvão ativado, bem utilizado, cobertor ou manta, né, para casos de queimados, bolsa de primeiros socorros é muito importante, tá? O atendimento pré-hospitalar, ele compreende a prestação de suporte básico ou avançado à vítima. E a gente faz o quê? Fora do ambiente hospitalar, né? Por isso que se chama pré-hospitalar. Para vítimas de traumas ou emergências médicas, que esse atendimento ele deve ser realizado por uma pessoa capacitada e habilitada para tal função. E o objetivo do APH nada mais é do que iniciar a avaliação e tratamento das vítimas de forma mais precoce, né, para que garanta a estabilização e o transporte seguro até o local onde elas possam receber um atendimento definitivo. Então, o sistema de emergência médica, né, é definido como a cadeia de recursos e serviços organizados para prestar essa assistência continuada à vítima, né? Então, lembra daquele organograma que eu mostrei? Tem uma situação de normalidade que foi tirada por conta de um trauma, uma emergência clínica, foi acionada a polícia, os órgãos, enfim, né, está no local de emergência, existe o recurso adicional, que seria uma pessoa, né, capacitada no APH, que presta o atendimento pré-hospitalar e encaminha a um hospital de referência. A ocorrência, no evento causado pelo homem, né, de uma forma intencional ou acidental, por fenômenos naturais ou patológicos, ela pode colocar em risco a integridade de pessoas ou bens e requerer a ação imediata de suporte básico à vida, né, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida ou sobrevida aos pacientes, bem como, gente, evitar os maiores danos à propriedade ou meio ambiente, certo? Então, como eu já falei, a ocorrência, ela nada mais é do que algo que possa colocar em risco a integridade da pessoa, né, dos seus bens ou da própria natureza como um todo, né? Então, aí a gente vai fazer ações de forma a prevenir ou minimizar a perda das vidas humanas, os danos à propriedade ou ao próprio meio ambiente. Para a chamada de emergência, a gente precisa solicitar os seguintes dados: local onde ocorre o acidente, identificação do solicitante, natureza da ocorrência, ações já empreendidas, certo? O que a gente já realizou, e quais os riscos potenciais, entre outros. Existem diferentes tipos de ocorrências, como acidente de trânsito, incêndio, acidentes aquáticos, emergências médicas, acidentes com produtos perigosos e etc. Como é que eu faço o reconhecimento ou a avaliação do local, né? O reconhecimento ele é necessário para que o socorrista possa avaliar a situação inicial, né? Qual a situação, o estado atual, até onde posso ir, quais os potenciais riscos, né? O que eu posso decidir, né? O que fazer, como fazer, né? O que eu farei e como farei para controlar. Eu preciso ter operações e recursos para que toda o meu processo eu consiga efetuar da melhor forma possível. Então, após a gente fazer a avaliação do local, a gente deve fazer todos os dados, né? Como a gente tinha falado no slide anterior. E essa ordem dos dados a serem informados é de uma forma dinâmica que pode ser alterada conforme a situação, gente. O que importa é reportar sempre o mais breve possível, porque assim o socorrista tem um apoio necessário, né? A gente precisa efetuar
a segurança do local, o estacionamento, né? E a segurança do local consiste na adoção de cuidados por parte do socorrista para a manutenção da segurança no local de uma ocorrência, priorizando, né, o estacionamento adequado da viatura de emergência, sinalização e isolamento do local e gerenciamento dos riscos, né? Já no estacionamento, o socorrista, o motorista, deve estacionar a viatura de socorro 15 metros antes do local do acidente, para que a gente utilize como um anteparo, certo? Para que deixe assim uma área entre a viatura e o local do acidente, que a gente denomina de zona de trabalho, como vocês veem aí na figura, tá? Isso a gente vai eliminar os riscos potenciais, como desconectar baterias, fechar registro, gases. Na sinalização, a gente coloca cones, a gente precisa obedecer 1 metro, né, a velocidade máxima permitida na via, tá? A gente precisa gerenciar os riscos, que a gente faz uma avaliação minuciosa por parte do socorrista da cena de emergência, porque a gente possibilita eliminar ou minimizar aquelas situações existentes, e a gente solicita ao centro de atendimento as realizações de atividades, né, ou os recursos adicionais necessários à ocorrência. Biomecânica do trauma, né, as leis e princípios da física que são aplicados à mecânica do trauma. Então, a biomecânica do trauma, ela funciona com base na biofísica, certo? E a gente mostra aqui o princípio da inércia de Newton, né? A primeira lei de Newton, por exemplo, que um corpo parado permanecerá parado e um corpo em movimento permanecerá em movimento a menos que uma força externa atue sobre ele. Por exemplo, os 3 impactos da colisão automobilística. Né, os princípios da física abordados aí é muito importante para que a gente consiga verificar a cinemática do trauma. Em seguida, a gente vê o princípio fundamental da dinâmica, que seria a segunda lei de Newton, que é a proporcionalidade entre a causa, que é a força aplicada, e o efeito, né, a aceleração, e determinada que a força de um corpo é igual à sua massa multiplicada por uma aceleração, né? A força resultante é diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. Isso aí vai significar que quando a força que é maior a 34 a aceleração, né, quanto menor a força, menor a aceleração, que obviamente um veículo em alta velocidade ele vai possuir mais força do que um veículo em baixa velocidade, certo? Lembrando, a força ela é igual à aceleração, certo? E a gente observa que quanto menor a força, menor a aceleração, tá? E também temos o princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, diz que toda ação corresponde a uma reação da mesma força, intensidade e direção, porém de sentido contrário. Também a gente tem a lei da conservação da energia, que diz que uma determinada quantidade de energia ela não pode ser criada nem destruída, mas sim transformada de um outro tipo em quantidades iguais, tá? E segundo a lei da conservação da energia, a energia não se cria, não se destrói, ela se transforma em um outro tipo em quantidades iguais, tá? Então, as lesões associadas aos ferimentos, por exemplo, os penetrantes, eles podem ser estimados através da classificação dos objetos penetrantes, né, em 3 categorias. Baixa energia, que seria a arma branca, né, a média energia, a arma de fogo, e a alta energia, os projéteis de alta velocidade, como os fuzis. Então, aí a gente vê
que é possível a gente trabalhar a biomecânica do trauma baseado nas 3 leis de Newton. Há uma troca de energia, né, que a gente vê a compreensão dos mecanismos de trauma, que é importante a gente ver, em relação à determinação das possíveis lesões apresentadas pelo paciente. Os traumas fechados, a gente tem aí como as lesões que elas podem ser produzidas, né, por compressão ou pela desaceleração dos tecidos. Os traumas penetrantes, né, quando as lesões são produzidas pelo rompimento ou pela separação dos tecidos ao longo do caminho percorrido pelo objeto penetrante. Os 2 tipos de trauma, né, criam cavidades temporárias ou permanentes que forçam os tecidos a deslocarem para fora de sua posição normal. A avaliação geral do paciente, né, segundo o PHTLS. Numa situação de urgência ou emergência, a vítima ela não pode receber os cuidados adequados aos seus problemas, né? Elas não, se não forem corretamente identificados, obviamente. Então, portanto, a avaliação do paciente ela deve ser realizada pelo socorrista, tá? Para poder fazer a identificação possível das lesões, né? Que são os traumas, e doenças que são emergências médicas ou ambas as situações. Então, na área do socorro pré-hospitalar, o trabalho de avaliação ele deve ser, gente, realizado de uma forma ágil, segura, meticulosa, através da coleta sistêmica, né, que fazendo o passo a passo dos dados para que determine o estado de saúde do paciente. Além do mais, a gente deve identificar qualquer problema efetivo ou potencial e fazer a implementação das ações do socorro que são necessárias ao suporte básico da vida do mesmo. E a avaliação deverá, sempre que possível, realizada por uma equipe, certo? Que a gente faça a busca, primeiramente, de identificar e corrigir de forma imediata o problema que vai ameaçar a vida, né, no curto prazo. E aí, de acordo com o PHTLS, o processo de avaliação geral do paciente ele vai se dividir em 4 fases distintas. A avaliação de cena, né, que é o dimensionamento da cena, a avaliação primária, a avaliação secundária e o monitoramento e reavaliação. A avaliação, né, que é o dimensionamento de cena, ela tem uma série de atribuições que a equipe, antes de ter o contato direto com o paciente, antecede o início da abordagem da intervenção à vítima. O marco principal dessa avaliação é a segurança, gente, lembrem-se disso. A avaliação de cena, vocês vão fazer a segurança, certo? Da sua própria condição, da vítima e dos demais presentes. Então, a gente não deve se expor a nenhum risco, né? Com chance de se transformar em vítima. Imagina você estar na cena e se transformar em uma vítima, né? Que vai acontecer. Então, a gente precisa revisar as informações do despacho, adotar as medidas de proteção pessoal e verificação das condições de segurança pessoal do paciente e de terceiros, certo? Observar os mecanismos de trauma e a verificação do número de vítimas, tá ok? A avaliação primária é o próximo passo, né, que o socorrista faz após a avaliação da cena. E a gente conceitua como um processo ordenado para identificar e corrigir de forma imediata os problemas que vão ameaçar a vida, né? E daí a gente vê que são o ABC, né? O Airway, Breathing e Circulation, né? O A, que é o Airway, a gente trata da permeabilidade das vias aéreas e o controle da coluna cervical. Já o Breathing, né, que é a ventilação, respiração, se a vítima respira de forma correta e se processa essa respiração. E o C, que seria o Circulation, a verificação do pulso, se há hemorragia, se tem risco de estado de choque, tá bom? Em seguida, a gente vai para a avaliação secundária, tá? Que aí a gente trata a avaliação secundária de uma forma mais específica, depois que fez o controle primário, a gente vai ver o que não foi feito, vai fazer a revisão e o monitoramento
fazendo aí também a reavaliação do quadro para ver se precisa de uma nova avaliação e de uma nova forma de atendimento. Avaliação primária, como eu falei, o ABC, né, que são os problemas que vão ameaçar a vida, é o Way Breathing e Circulation, tá, que vai identificar e corrigir de forma imediata. Na avaliação primária, a gente tem a diferenciação do paciente que responde e o paciente que não responde, né? A avaliação primária em paciente não responsivo e a avaliação primária em paciente responsivo. A avaliação primária ela deve ser executada na seguinte sequência. Forme uma impressão geral do paciente, avalie o nível de consciência, o status mental, né? Pela escala VDI, escala de Glasgow, avaliar a permeabilidade das vias aéreas, coluna cervical, avaliar a respiração, né, o ABC, gente, avaliar a circulação do paciente, verificar a presença de hemorragias graves. Decida também se o paciente tem uma prioridade para o transporte dentro da escala CIP. Vocês lembram que antes disso vocês têm que se apresentar, né? Dizer o nome, identificar que é socorrista, capacitado. Pergunte à vítima sempre, gente, se vocês podem ajudá-la, certo? Então, a gente vai observar o grau de responsividade do paciente, que é o AVDI. Avaliar o grau de responsividade do paciente. Vocês vão se identificar como socorrista e vão solicitar autorização para ajudar. Vão avaliar a permeabilidade, sinais vitais, hemorragias, tá? Então, essa busca, ela checa o grau de responsividade, certo? Depois vai checar a respiração, a circulação e enfim. Já para o paciente não responsível, ela deve ser executada da seguinte sequência. Formar a impressão geral, nível de consciência, circulação, primeiro esses, tá? Depois verificar a permeabilidade das vias aéreas, coluna cervical, respiração, hemorragias e vocês vão ver a prioridade para o transporte do paciente. Como é que vocês devem realizar a avaliação primária nos pacientes não responsivos? Vocês vão observar de forma visual a cena, né? E formem uma impressão geral do paciente. Vão verificar o grau de responsividade do paciente, que é o AVDI, verificar a circulação, se tem presença de pulso, se é um paciente adulto, se é criança, pulso braquial em lactente, tá bom? Abra as vias aéreas do paciente, vocês vão empurrar a mandíbula, né, nos pacientes traumas generalizados e extensão de cabeça em pacientes clínicos. Vão verificar também a respiração, a presença de hemorragia e decida a prioridade para o transporte. Ao término da avaliação primária, vocês devem classificar sempre o paciente de acordo com a gravidade das lesões ou doenças pela escala CIP, né, que a gente trata aí o paciente crítico, instável, potencialmente instável e o estável. Além do mais, gente, no crítico a gente sabe que o paciente está em parada respiratória ou parada cardiopulmonar, tá? O estável é um paciente inconsciente, em choque descompensado, dificuldade respiratória severa, lesão grave de cabeça ou de tórax. O potencialmente instável é uma vítima do mecanismo agressor importante, um choque compensado, um portador de lesão isolada, uma lesão de extremidade com prejuízo circulatório ou mesmo neurológico. E o paciente estável é aquele que tem lesões menores, que não tem problemas respiratórios, que está com sinais vitais ok, certo? Eles devem ser transportados de forma imediata quando se torna um paciente crítico, certo? Nesse caso aí, a avaliação dirigida e a avaliação física detalhada, elas podem ser realizadas durante o transporte, certo? Aí no interior do veículo lá, né, na ambulância do SAMU, por exemplo, a gente precisa fazer de forma simultânea as medidas de suporte básico de vida, né? Já no paciente potencialmente estável, a gente deve continuar a avaliação de cena de emergência e transportar o paciente após a estabilização. E a gente recomenda que o socorro pré-hospitalar seja realizado num prazo de 3 a 5 minutos nos casos de paciente grave
de 10 a 12 minutos em pacientes estáveis, de forma a garantir o atendimento integral do paciente dentro da chamada de ORE, né, que é a Good Hour do trauma, que são os 60 minutos, tá bom? A avaliação secundária, ela tem o objetivo da avaliação, né, de identificar as lesões ou problemas não observados durante a avaliação primária. É um exame minucioso do paciente traumatizado, que inicia somente quando forem tratadas as condições que põem em risco a vida do acidentado, tá? Então, a gente pode conceituá-la como sendo um processo ordenado para que a gente obtenha informações a fim de descobrir lesões ou os problemas médicos que são, se não tratados, eles podem ameaçar a vida do paciente. E essa avaliação, ela é realizada após o término, né, da avaliação primária. É dividida em 3 etapas, que é a entrevista, a aferição dos sinais vitais e o exame físico. Na entrevista, vocês podem conversar com o paciente, vai buscar informações dele, dos familiares, das testemunhas, o tipo de lesão, enfermidade existente e outros dados relevantes. Na aferição dos sinais vitais, essa etapa aí, ela realiza a aferição de respiração, pulso, pressão arterial, temperatura relativa da pele do paciente. Já o exame físico, né, tanto dirigido e detalhado, ele pode ser limitado a uma lesão ou um problema médico, realizado de uma forma completa, né, céfalo-caudal. Então, nessa etapa, a gente precisa fazer a palpação e inspeção visual, né, de uma forma ordenada, gente, e sistemática, para que a gente busque localizar no paciente a indicação das lesões e os problemas médicos, certo? Sempre avaliar sem causar dano adicional. A gente observa a conduta e o comportamento do paciente e devemos estar atentos a qualquer alteração nas condições do paciente. Devemos suspeitar de lesão na coluna vertebral sempre que ele sofreu um trauma, sempre. Informar o paciente que vai examiná-lo e informar o porquê, né, a importância, aferir corretamente os sinais vitais e seguir corretamente a sequência do exame físico da cabeça aos pés. Os procedimentos do exame físico, eles são diferentes para pacientes de trauma, né? O exame físico, sinais vitais e entrevista. E pacientes de emergência médica, a gente vai fazer o quê? Primeiro a entrevista, depois o exame físico e sinais vitais, certo? Então, vocês devem ficar atentos durante todo o processo da avaliação, porque algumas vezes a natureza da emergência, ela pode não estar claramente definida. Então, por isso, gente, prestem bem atenção. A avaliação secundária, a gente vê que na parte da respiração temos aqui os valores normais, né? Segundo o PH-PLS, o valor normal para um adulto, né, respiração é de 12 a 20 ventilações por minuto, numa criança de 20 a 40 e no lactentes de 40 a 60, né? Então, a respiração, ele é o ato de respirar, que aí vai determinar a frequência e a característica da ventilação. O pulso. O pulso é o que, gente? Nada mais do que a expansão e o relaxamento das paredes das artérias, né? Que devido à propagação da onda de sangue ejetada pela contração do coração, né? O coração se contrai, relaxa as paredes das artérias e expande. Então, existe aquela questão do pulso, né? As ondas. Então, os valores normais de pulso de 60 a 100 batimentos por minuto num adulto, na criança de 80 a 140 e lactentes de 85 a 190. Já a pressão arterial, né, que ela é definida com a pressão exercida do sangue circulante contra as paredes internas das artérias, ela é medida em pressão arterial sistólica, que vai aí de 100 a 150, e a PA diastólica de 60 a 90, né? Então, a pressão arterial, ela é sempre medida em milímetros de mercúrio. Dentro desses valores, a gente considera a PA normal. Se vai exceder a máxima, denominamos de alta, que é a hipertensão. A gente sabe bem disso. E se não atingir o mínimo, o nível mínimo, a gente denomina de baixa, que é a hipotensão. Ela é aferida com auxílio dos equipamentos que a gente já conhece, o esfigmomanômetro,
e o estetoscópio, certo? E em APH, a gente tem duas técnicas utilizadas para aferir APA, né? A aferição por auscultação, que a gente vai utilizar o esfigmomanômetro e o estetoscópio para ouvir as características do som, e a aferição com palpação, né? Que a gente vai utilizar o esfigmomanômetro e apalpa o pulso radial, tá? Do paciente. Se eu tiver um adulto, só lembrando de 100 a 150 sistólica, 60 a 90 diastólica, tá? A Associação Brasileira de Cardiologia diz que 120 por 80, 110 por 80 tá dentro dos parâmetros brasileiros, tá? O exame físico. O exame físico, o socorrista deve ter em mente que um paciente está ali desprendido de energia dos membros, deve atender o paciente no caso clínico e deve focar no exame físico dirigido, tá? Para que a queixa principal, a lesão evidente do paciente, seja resolvida. Então, a gente precisa lembrar que a avaliação dirigida ela vai permitir que o socorrista realize o exame físico do segmento corporal no que o paciente está referindo de forma com mais clareza, né? Então, o exame físico completo da cabeça aos pés, ele pode não ser necessário. A gente vai usar o que? O bom senso. E segundo o PHTLS, a gente precisa explicar a necessidade para expor segmento corporal, se é necessário cortes às vestes do paciente, fazer o exame físico proximal, distal, por inspeção e palpação do segmento corporal, observar a presença de lesões de pele, como escoriações, queimaduras, contusões, hematomas, lacerações e ferimentos penetrantes. A gente deve observar se há sensibilidade, edema, deformidade e crepitação. Além do mais, realizar nas extremidades dos segmentos distais a questão do pulso, a perfusão, a motricidade e a sensibilidade. Então, nas pessoas negras, a gente pode observar que nos lábios, ao redor das fossas nasais e nas unhas, a gente observa a cor azulada, tá? Num trauma. Então, o monitoramento e a reavaliação que a gente vai falar, né? A gente vai falar do monitoramento e reavaliação já. Eu trago aqui para vocês como realizar o exame físico completo no paciente. Eu devo fazer o seguinte, é uma forma padrão. Verificar a cabeça, né, teste de couro cabeludo, se estão íntegros. Verificar a face do paciente, inspecionar olhos e pálpebras, o nariz, a boca, a mandíbula e os ouvidos. Verificar a região posterior e interior do pescoço, a região cervical. Inspecionar os ombros bilateralmente, a clavícula e a escápula, bem importante. Inspecionar as regiões anterior e lateral do tórax. Inspecionar os 4 quadrantes abdominais separadamente. Inspecionar as regiões anterior, lateral e posterior da pelve e a região também genital. E inspecionar as extremidades inferiores, uma de cada vez. Pesquisar a presença de pulso distal, incapacidade da movimentação e sensibilidade, assim também como inspecionar as extremidades superiores. Realizar também o rolamento em monobloco e inspecionar a região dorsal, tá? Gente, para vocês lembrarem, tá? Eu não vou falar aqui de anatomia, mas para vocês lembrarem dos quadrantes, vocês precisam entender os quadrantes abdominais, tá? Não sei se vocês lembram. Quem lembra é importante e quem não lembra vai lembrar. Por favor, é bem importante para quando vocês forem relatar a ocorrência, vocês precisam mostrar onde que está no plano anatômico, tá certo? Aqui a gente vê o monitoramento e a reavaliação, que a gente faz após o término da avaliação secundária, certo? Então, o socorrista ele deve verificar periodicamente os sinais vitais e manter uma constante observação do aspecto geral do paciente, porque pode rapidamente mudar,
E tá aqui o fluxograma da avaliação do paciente. A gente dimensiona a cena para sempre lembrar que aí vocês já utilizam EPIs de segurança, os recursos adicionais que forem necessários, fazer a avaliação primária, né, fazendo a impressão geral, o nível de consciência, as vias aéreas e a parte cervical, além da respiração, circulação, a decisão do transporte, pulso e hemorragia. Coloca o colar cervical e oxigênio, certo? Se for para estabilização e o transporte, e depois de colocar o colar cervical e oxigênio, vocês vão fazer a avaliação secundária. Se for um trauma, né, fazer o exame físico dirigido para trauma, sinais vitais e a entrevista. Depois o exame físico completo, fazendo a estabilização e o transporte e encaminhando para o monitoramento e a reavaliação. Se se tratar de uma emergência médica, faz a entrevista, exame localizado e sinais vitais. Eu creio que ficou até mais didático para vocês lembrarem como faz o fluxograma da avaliação do paciente no trauma, tá? A ressuscitação cardiopulmonar. Segundo o PHTLS, em 3 de novembro de 2015, a AHA, né, que é a American Association of Heart, que é a Associação Americana do Coração, ela liberou as novas recomendações para a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, na publicação da revista Circulation, lá em 2015, do volume 132 e edição 18, tá? Em dezembro de 2017, foram publicadas na Circulation, no volume 121, algumas atualizações sobre o suporte de vida para adultos e crianças em foco na qualidade das manobras de ressuscitação. Então, os conceitos importantes que eu quero que vocês saibam: a parada respiratória, ela denomina-se a ausência de fluxo do ar nos pulmões por ausência de movimentos respiratórios, né? Geralmente vai coincidir com precedida ou leva a parada cardíaca por hipóxia, tá? Nem sempre a parada respiratória é uma parada cardiorrespiratória, né? Geralmente ela vai coincidir, né? Ela antecipa, né? Ela precede ou leva a parada cardíaca por conta da hipóxia. E aí a cianose é a coloração azulada da pele e das mucosas, que é causada justamente pela falta de ar, né? A falta de adequada oxigenação nos tecidos é um sinal de insuficiência respiratória, mas que aí a gente observa também doenças cardíacas e em intoxicação. Gente, antes de realizar uma manobra, vocês precisam avaliar exatamente isso aqui, tá? Nos pacientes que respiram, a gente precisa ver se está com dificuldade. A gente não deve aplicar nenhuma manobra, apenas estimular a tosse. A gente deve assumir lesões associadas de cervical em todos os casos de trauma. Também evitar a hiperextensão do pescoço ou qualquer movimento da cabeça e pescoço com a finalidade de prevenir maior dano à coluna vertebral. Gente, não esqueça, empurrar a mandíbula, né? A manobra modificada é a única manobra recomendada para ser realizada em paciente inconsciente com possibilidade de lesão na coluna. Então, a manobra de extensão da cabeça, a elevação mandibular, é essa que eu estou mostrando aqui na figura para vocês, que vocês devem colocar o paciente em decúbito dorsal horizontal, posicionar-se ao lado do paciente, na altura dos ombros, colocar uma das mãos na testa para que a gente estenda a cabeça para trás, a pontas dos dedos, indicador e médio, na outra mão por debaixo da mandíbula, apoia na parte óssea para levantá-la, certo? Com a possibilidade de lesão na coluna. Então, vocês observem bem como é que está aqui a imagem. Então, se você não for realizar a manobra de via aérea, use a manobra correta, certo? Se você for utilizar, usa a manobra correta. Em caso clínico, por exemplo, é a manobra de extensão de cabeça, que é a elevação mandibular, e no caso de trauma, a manobra de impulsão de mandíbula, tá? Que é
que é essa daqui, manobra de impulsão e empurrar a mandíbula ou manobra modificada, que a gente vai fazer o quê? Colocar o paciente em decúbito horizontal, dorsal, posicionar-se de joelhos, alinhado em cima da parte superior da cabeça do paciente. Com a mão de cada lado da cabeça do paciente, a gente coloca as pontas do dedo indicador e médio sobre o ângulo da mandíbula, né, que é a jaw thrust. Com os dedos posicionados, a gente deve impulsionar a mandíbula para cima, que a gente faz essa parte, e mantendo a cabeça estabilizada com a palma das mãos, certo? Não elevar ou realizar a rotação da cabeça do paciente, porque a proposta da manobra é manter a via aérea aberta, sem mover a cabeça e pescoço. Lembrando, caso clínico, manobra de extensão da cabeça e elevação mandibular. Caso de trauma, manobra de impulsão da mandíbula. A manobra de desobstrução. A manobra de desobstrução, ela compreende a compressão subdiafragmática, que é a manobra de Heinrich, que ela é recomendada para o tratamento pré-hospitalar de uma ovácea, certo? A manobra pode ser realizada com o paciente de pé ou sentado, certo? Tem aqui na figura a compressão subdiafragmática, administrada em paciente adulto consciente. A tapotagem, né, entre as escápulas para um bebê inconsciente. Aí, na figura 10 aqui, compressão subdiafragmática administrada em criança consciente e a compressão de tórax administrada em vítima inconsciente, certo? Gente, o conceito da cadeia de sobrevivência da American Heart Association, né, da Associação Americana de Saúde. A gente sabe que existem os anéis interdependentes, né, os 5 pontos da cadeia de sobrevivência. Que é o primeiro anel, a gente tem o reconhecimento e acionamento do SEM, né, que o SEM é o Sistema de Emergência Móvel, certo? O segundo anel é o RCP imediato de alta qualidade. O terceiro anel, rápida desfibrilação. Quarto anel, serviço médico básico e avançado de emergência. E o quinto anel, suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Então, vocês notem que a cadeia de sobrevivência, ela tem os 5 anéis que estão interligados para o sucesso do atendimento, certo? O sucesso da recuperação da parada cardíaca, ela vai depender da série de intervenções pré e intra-hospitalar. Se uma dessas ações é negligenciada, gente, retardada ou mesmo esquecida, a recuperação da vítima, ela pode nem acontecer. Então, o conceito da cadeia de sobrevivência, ela é uma metáfora, né? É uma metáfora criada aí pela Associação Americana do Coração, que aí vai informar a importância de interdependência das ações. Cada conjunto aí de ação, né, que esses elos da cadeia, eles vão ser realizados de uma forma mais rápida possível. Porque se um anel desses for fraco, né, se um elo for fraco, demorado, ou faltar, né, ou falhar, a chance da sobrevida e recuperação do paciente são extremamente diminuídas. Os sinais e sintomas da parada cardíaca, né? Da parada cardíaca, a gente divide aí não responsível, um paciente inconsciente, ausência dos movimentos respiratórios, ausência de batimentos cardíacos. Então, o risco do ataque cardíaco, ele aumenta de acordo com o número dos fatores apresentados pelo paciente. O paciente que apresenta mais um fator de risco pode ter muito mais chance de desenvolver uma doença vascular, né? O tabagismo, um sedentarismo, a hipertensão, níveis altos de colesterol. Os fatores que não podem ser alterados, né? A herança, o sexo e a idade, a obesidade, o diabetes e o estresse excessivo são os fatores que vão contribuir, tá? Então, o socorrista deve fazer o quê? Numa parada cardíaca? Realizar compressões torácicas a frequência de 100 a 120 minutos.
por minuto, perdão. Comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, que é em torno de 5 centímetros. Permitir o retorno total do tórax após cada compressão. Minimizar as interrupções nas compressões. Fazer a ventilação adequada, né? Se tiver sozinho, 2 ventilações após 30 compressões. Cada respiração administrada em 1 segundo, provocando aí a elevação do tórax. Observar sempre isso. Se tiver 2 pessoas, uma ventilação a cada 6 segundos, que dá em torno de 10 por minuto, de forma assíncrona em relação às compressões. Mas vocês não devem fazer, né, comprimir a uma frequência inferior 100 por minuto ou superior a 120 por minuto, né? Então vai ficar ineficaz. Além do que, vocês não podem fazer de uma forma inferior a compressão da profundidade a 5 centímetros, né? Superior a 5 e inferior a 2,4 polegadas, né, que daria 6 centímetros. Apoiar sobre o tórax entre compressões jamais. Às vezes vão causar mais danos. Interromper as compressões por mais de 10 segundos, né? Então, volto a dizer, fica ineficaz e o paciente pode ter risco iminente à vida. Aplicar ventilação excessiva, ou seja, uma quantidade excessiva de respirações ou respirações com força excessiva. Então, pelo amor de Deus, gente, não faça isso, tá? Que a gente faz um RCP de alta qualidade. Então, a gente precisa entender como fazer. Então, o paciente não está posicionado sobre uma superfície rígida, que aí a gente tem as manobras inadequadas. O paciente não está em posição dorsal. Não se executa adequadamente a manobra de extensão da cabeça, a boca ou máscara não estão perfeitamente seladas e o ar escapa. As narinas do paciente não estão fechadas, no caso de boca a boca. As mãos estão posicionadas incorretamente em local inadequado. As compressões estão sendo realizadas muito profundas ou demasiadamente rápidas. A razão entre as ventilações e compressões está incorreta, né, quando está em dupla. E a RCP deixa de ser executada por mais de 10 segundos. Então, gente, o RCP deve continuar, né, até que ocorra o retorno espontâneo da circulação, né, o retorno do pulso. A gente não deve esquecer de continuar ventilando, tá? É importante. Deve continuar até que ocorra o retorno da respiração e circulação, ou até que um pessoal mais capacitado chegue ao local para assumir o socorro. E deve parar quando o socorrista está completamente exausto e não consegue mais realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, o RCP. Como eu falei, né, a gente não pode continuar se tiver com essas características, tá? Gente, eu sei que vocês não estão vendo 100%, mas aqui é um resumo, tá? Dos componentes do RCP. Então, se chama algoritmo do PCR em adultos para profissionais de saúde de SBV, tá? Então, verificar a segurança do local. A vítima não responde, grita por ajuda por alguém próximo, aciona o serviço médico de emergência por telefone celular, obtém um DES se tiver um equipamento de emergência. Respiração normal com pulso, vocês vão verificar se a respiração ou se há somente gasping e verificar o pulso simultaneamente. É possível sentir o pulso em 10 segundos? Se sim, o pulso normal voltou, tá? Respiração normal, vamos monitorar até a chegada do serviço de emergência. Se não, respiração normal com pulso, a gente precisa ainda administrar a ventilação, né, de resgate, uma respiração a cada 5, 6 segundos, né, 10 a 12 respirações por minuto, ativar o serviço médico de emergência, continuar a ventilação, tá? Isso aqui é do lado direito de vocês, tá? Então, continua o RCP se não tiver respiração, se o paciente ainda tiver gasping, mesmo sem pulso. Então, iniciar um ciclo novamente de 30 compressões e 2 ventilações, usar o DEA assim que possível. O DEA chegou, vai verificar o ritmo chocável? Se sim, aplicar um choque
né? Reiniciar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, tá? Continuar até que o pessoal do sistema de monitoração de emergência, eles assumam até que a vítima recomece a se movimentar. Se não chocava, reinicia de novo aí o RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, né, até avisado pelo DEA para verificação do ritmo. Continuar até que o pessoal assuma ou até que a vítima comece a se movimentar, tá? Gente, gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que tenha ficado claro a aula. Meu WhatsApp e meu e-mail estão disponíveis para retirar dúvidas. Façam as atividades que foram enviadas, mandei também material de apoio para que vocês observem, né, sobre a pH, tá? Eu sei que o tempo é bem corrido, mas tentem ver e eu estou sempre disponível, tá, minha gente? Um abraço, tenha ótima noite.